que a gente não consegue fornecer para vocês, oferecer, é um mundo calmo. E efetivamente o mundo mudou depois dos últimos acontecimentos do final de semana, com o ataque militar dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, à Venezuela, com a captura de Nicolás Maduro, que agora se apresenta à justiça americana, passa pela primeira audiência numa corte de um tribunal americano, enquanto, por outro lado, diversos países estão tentando discutir o assunto do ponto de vista diplomático. Líderes de diversos países discutem na ONU a situação da Venezuela. O Brasil condenou esse ataque, mas foi bastante cauteloso no sentido de não atacar diretamente Donald Trump, mas dizendo que leis internacionais não permitem o uso da força, a invasão territorial de um país para depor um governo, independentemente dos aspectos ideológicos, da ideologia desse governo. Então, o Brasil faz uma crítica, mas evitando um ataque direto a Trump e aos Estados Unidos, mas uma situação bastante delicada. A gente vai trazer a partir de agora as repercussões dessa notícia no Brasil e no mundo. Começo pelos Estados Unidos, onde está conosco ao vivo agora o correspondente Eduardo Barão. Barão, boa tarde para você. Vamos começar pela ONU ou pelo julgamento de Trump? Você decide. Fala, Adriana. Boa tarde para você, para o Coutinho, para todo mundo no Brasil. Julgamento de Maduro, né? Tribunal. Eu falei julgamento de Trump. Trump já rolou. Não, ato falho. Recentemente, mas agora é outro. É o julgamento do Maduro no mesmo tribunal, né? Eu acompanhei ali o julgamento do Trump nesse tribunal federal, que fica na parte sul aqui de Manhattan, e acabei de chegar de lá também, onde acompanhei essa primeira audiência, né? Que é uma audiência meio que protocolar, né? Quando o juiz tem ali a leitura das acusações que foram feitas tanto a Maduro quanto a esposa dele, né, a Cília Flores, e depois ele se declara culpado ou inocente. No caso, Maduro falou que é inocente, que é um homem correto e que é presidente da Venezuela. Foram as palavras de Nicolás Maduro ao tribunal. O juiz explicou que depois ele vai ter todo o direito, a possibilidade de se defender, mas nesse momento é aquela história de filme, né? Dizer para o juiz se ele é culpado ou inocente, a partir daí o processo começa a correr. Legalmente, havia a possibilidade, era praticamente descartada pelos juristas, mas enfim, do juiz, que é um juiz experiente, é um juiz que está muito tempo nesse tribunal, dá uma fiança. O Maduro poderia pagar uma fiança, mas aí fica aquela história, paga a fiança e vai viver aonde, né? Onde vai tocar a vida do Maduro aqui em Nova York. Então, o juiz não fez isso, ele simplesmente confirmou para março a sequência do processo de Nicolás Maduro, e de hoje até lá ele vai continuar nessa penitenciária que tem no Brooklyn, uma penitenciária federal. Eu vi algumas comparações que fizeram no Brasil, como se fosse o presídio de Tremembé, que tem no interior de São Paulo, porque para lá vão algumas pessoas, entre aspas, famosas, o rapper Piriri, outras figuras que ficaram conhecidas por ter matado um ou outro, caso, por exemplo, daquele jovem, né, que matou o CEO do principal plano de saúde, de seguro-saúde aqui nos Estados Unidos, o Luigi Mangione, que está nessa mesma penitenciária. Mas, de qualquer forma, Maduro vai continuar por lá com a esposa, e toda essa discussão agora, Adriana, envolvendo questões legais. Teve essa reunião, né, no Conselho de Segurança da ONU, uma reunião de emergência pedida, né, pela Colômbia. O Brasil, a China e a Rússia se manifestaram contrários à decisão de Donald Trump, que não dá a menor importância para a ONU, já não dava antes, agora então nem se fala, Adriana. Muito bem, Barão. Barão, continua com a gente tem, durante a reunião que você acaba de falar do Conselho de Segurança da ONU, o embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, o Mike Waltz, destacou o histórico criminoso de Nicolás Maduro para defender a ação militar americana que prendeu o presidente venezuelano. A gente tem um trechinho dessa fala do embaixador. Cadê o trechinho? Ah, não. Desculpa, não temos lá na live. Agora sim, vamos lá. Maduro is not just an indicted drug trafficker. Maduro não é só um narcotraficante indiciado. Ele era um presidente ilegítimo, não um chefe de Estado. Por anos, Maduro e seus comparsas manipularam o sistema eleitoral da Venezuela para manter sua ilegítima permanência no poder.
Se a ONU e as Nações Unidas, neste órgão, conferem legitimidade a um narcoterrorista ilegítimo e o mesmo tratamento a um presidente ou chefe de Estado democraticamente eleito, que tipo de organização é essa? Bom, Barão, a gente separou justamente esse trecho. Há outros trechos bastante emblemáticos aí, em que o embaixador aí dos Estados Unidos, defendendo a posição americana na ONU, foi bastante duro e crítico em relação a Maduro, chamou diversas vezes de um narcoterrorista, que a população americana está mais segura depois dessa tomada, dessa captura de Maduro pelos Estados Unidos. Mas esse ponto específico, ele foi inclusive para cima da ONU, cobrando que a ONU tome uma posição de apoio à ação americana, uma vez que ele ainda citou assim, 50 países não legitimaram a eleição de Maduro. Como é que a ONU vai legitimar algo desse tipo? Mas a gente tem aí a situação de um governo claramente ilegítimo, que era o governo de Maduro, mas que a tomada, a captura, o ataque militar americano também não pode ser legitimado. Então, a gente está numa situação bastante complexa que, inclusive, reverbera aí dentro dos Estados Unidos entre apoiadores e a oposição a Donald Trump, né? Tem uma discussão jurídica desde a ação determinada pelo Trump, Adriana, se esse tipo de situação não exigiria que a aprovação viesse do Congresso americano, como uma espécie de aval da população. Você tem outras situações de guerra. Antes de começar uma guerra, o presidente americano passa pelo Congresso, o Congresso autoriza ou não esse início de guerra. O que o Trump está dizendo dessa vez é que não foi um ataque como se fosse numa guerra ao Iraque, ao Afeganistão, ao Vietnã, enfim, outras situações que os Estados Unidos já viveram. Ele está repetindo uma ação que o governo americano fez na década de 80 contra o Panamá. Ele diz que o Maduro está respondendo a questões relacionadas à justiça americana, narcoterrorismo, venda de armas, de drogas e tudo mais, e ele é um criminoso, e por isso que essa ação foi realizada. Insisto, essa defesa de Trump, não estou falando que está certo, está errado, estou falando do meio jurídico, né? Porque que o Trump pôde fazer essa ação, na visão dele, sem pedir autorização do Congresso. Ele disse que não avisou o Congresso, só depois que a ação tinha sido deflagrada, até porque, segundo Trump, alguns integrantes do Congresso americano iriam vazar essa informação, então ele preferiu nem falar. Mas, de qualquer forma, há esse debate. Na verdade, o debate foi mais durante o final de semana, né? Um debate jurídico aqui internamente. Agora, realmente, é saber, a discussão está mais o que vai acontecer com Maduro por aqui e, evidentemente, o que vai acontecer com a Venezuela a partir de agora. Ô Barão, e para a gente encerrar, vou destacar aqui mais 2 pontos da manifestação do embaixador americano na ONU, em que ele disse o seguinte, que ele afirmou que não há uma ocupação da Venezuela, que não há uma guerra à Venezuela. Então, isso demonstra aí que o objetivo da operação está cumprido, e agora segue valendo o que o Trump disse, de que a presidente, que era vice-presidente, a Delcy Rodrigues, que nesse momento, inclusive, acaba de ser declarada a presidente interina da Venezuela, assumindo, portanto, interinamente a presidência da República na Venezuela. Então, ele diz que não tem uma guerra, nenhuma ocupação, e a sinalização de Trump era de que ia, de alguma forma, monitorar, vigiar os passos do novo governo que está nas mãos da Delcy Rodrigues. E um outro ponto importante que eu queria também discutir com você, Barão, é que o embaixador, no momento, disse o seguinte: não podemos ter as maiores reservas de energia do mundo sob controle de um governo ilegítimo, colocando aí claramente, como Trump já havia colocado no final de semana também, agora na ONU o embaixador coloca também claramente o interesse, o objetivo econômico, financeiro em relação às maiores reservas de petróleo do mundo comprovadas que estão na Venezuela. A dúvida é, agora, Delcy Rodrigues é legítima? Delcy Rodrigues, que é peça-chave, acabei de fazer um chavão aqui, peça-chave no chavismo desde o começo, vai ser considerada legítima e segue a vida para os Estados Unidos? É o principal ponto, né? Ontem à noite ela fez uma declaração na Nação, na televisão dos Estados Unidos, dizendo que sim, está alinhada com os Estados Unidos, que vai, a partir de agora, governar junto com os Estados Unidos. Então,
aparentemente há uma situação em que o governo americano estaria apoiando a vice, agora presidente interina, assumindo no lugar do Maduro, evidentemente, se ela aceitar essas condições relacionadas ao petróleo. O Trump, logo na primeira vez que falou sobre esse assunto aqui nos Estados Unidos, depois que o Maduro já estava vindo aqui para Nova York, o Trump falou muitas vezes sobre a questão do petróleo, sobre os Estados Unidos, a partir de agora, comandarem a Venezuela nesse processo que ele chamou de transição, e falou muitas vezes sobre o petróleo, que a partir de agora o governo americano vai retomar o que é seu, porque o Trump entende que todas as petrolíferas foram tomadas dos Estados Unidos quando o chavismo chegou ao poder e aí acabou estatizando por meio da PDVSA e tudo mais. Então o Trump diz que está retomando toda esse capital importante para os Estados Unidos. Agora, Adriana, tem muitas incertezas no caminho, né? Ninguém sabe se de fato essa vice-presidente vai continuar, se ela vai aceitar essas imposições todas do governo de Donald Trump, mas não me parece, nesse primeiro momento, que o governo dos Estados Unidos está disposto a mandar soldados e, a partir daí, comandar com força o país. A ideia é realmente conseguir, de alguma forma, que alguém interno da Venezuela atenda às demandas dos Estados Unidos e pode, sem dúvida nenhuma, ser a vice de Maduro. Obrigada, viu, Barão? Qualquer novidade, porque em um segundo tudo pode mudar, qualquer novidade você aciona a gente aqui, por favor, viu? Obrigada. E o Barão preparando uma reportagem completa logo mais para o Jornal da Band. Bom trabalho. Valeu, até mais tarde. Obrigado.